Igreja, por que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus? Por que a palavra, ela nos adverte que a fé é loucura aos olhos do que não... Por que seria a fé loucura aos olhos do que não crê? Nós sabemos que se um agricultor tiver a semente na mão e tiver uma boa terra, mas não lançar a semente na terra, ele não pode colher o fruto. Por isso que a fé é loucura aos olhos daqueles que não creem. Você pode ter um campo perfeito, mas se você não lançar a semente na terra, e após a semente nascer, você não cuidar, não cultivar, não estiver preocupado com as pragas que vão vir, você não pode ter uma boa prosperidade. Eis a razão por tantos homens e mulheres estarem na casa de Deus. A terra é boa, a terra é fértil, Deus está no controle, mas as pessoas não estão tendo coragem de lançar a semente na terra. E muitos até lançam a semente, mas depois param de cuidar da semente. Muitos têm até coragem de lançar a semente na terra, mas param de cultivar a terra, param de zelar da planta que um dia a pessoa semeou. Eis a razão por tantos homens e mulheres estarem dentro da igreja de Cristo e não obterem sucesso na sua vida, porque as pessoas, mesmo lançando a semente, relaxam com a sua vida espiritual. E depois da semente lançada na terra, não basta a terra ser boa, ela tem que ser cultivada. O agricultor tem que estar preocupado com as pragas que vêm. O agricultor tem que estar preocupado com o tempo da chuva. O agricultor tem que estar preocupado se algo não vem impedir o crescimento daquela planta. O agricultor não pode descansar simplesmente porque a semente foi lançada na terra. Não, você tem que estar cuidando, você tem que estar regando essa semente. Assim é a palavra de Deus. São muitas famílias que estão anos dentro da igreja ou dentro das igrejas, pessoal, e a vida vive num flagelo, numa amarração financeira, pessoas que não conseguem ter prosperidade, pessoas que não conseguem sair do lugar. Você olha para a vida da pessoa, os anos passam, mas a terra parece seca, a terra parece inabitável. A vida da pessoa não muda. Por quê? Porque a pessoa não tem uma preocupação em cultivar a terra em que ela lançou a semente. Veja que a parábola do semeador deixa claro que o semeador, quando ele sai a semear, se a semente cai numa boa terra, ela vai produzir fruto, mas tem que existir a preocupação do semeador, porque vai vir os espinhos, as ervas vão crescer, os males vão vir, e se o agricultor não estiver preocupado com os males que vêm após a semeadura, a colheita ela não vai acontecer. Você que está aqui, eu sei que você conhece famílias que estão dentro da igreja há anos, pessoas que colocam a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja cabisbaixo e volta cabisbaixo, mas a resposta não acontece na vida daquelas pessoas. Por quê? Porque elas estão
andando em direção a uma religião, mas não tem confiança na palavra de Deus, perderam a sua fé, estão desmotivadas. Aquela pessoa que não tem motivação para construir um projeto de vida, aquela mulher, aquele homem que não tem mais desejo de cultivar a terra e lançar a semente no campo, aquela pessoa que agora até está indo para a igreja, mas é uma falta de motivação só, é descrente do evangelho, vive criticando igreja, vive falando mal do pastor, vive na discordância da palavra de Deus, concorda com um versículo e discorda de 100. É assim ou não é? É o agricultor que tem a boa semente, que até lançou a semente na terra, a planta nasceu e ficou bonita, mas a pessoa não se preocupou de cultivar a terra, não se preocupou de cuidar da sua planta após o nascimento, e a vida da pessoa cai em desgraça, porque se nós nos tornarmos relaxados na fé, se nós nos tornarmos pessoas descrentes, desmotivadas, sem projeto de vida, Deus não pode abençoar. A palavra de Deus diz, pessoal, os que me honram eu honrarei. Se nós não dermos honra a Deus, se nós não tivermos confiança na palavra de Deus, se nós não acreditarmos no poder desse Deus, se nós estivermos dentro da igreja, mas não tiver projeto de vida, como nós podemos glorificar esse Deus? Como esse Deus vai poder abrir porta e honrar a nossa vida, se nós não temos coragem de tomar decisões para um dia Ele mover a mão e mudar a nossa história? Pessoas que têm medo de tomarem decisões, pessoas que ficam aprisionadas a uma religiosidade e não têm coragem de se levantar pela fé. Tem a boa semente e está na boa terra, mas não tem coragem de lançar semente, não tem coragem de se tornarem herdeiro das promessas de Abraão, não tem coragem de viver pela fé. Sabe por quê? Porque são pessoas tímidas, e Deus não pode abençoar aquela pessoa que tem medo, pessoas que duvidam do poder de Deus. É o agricultor que a terra está pronta, a chuva está caindo, mas ele tem medo de lançar semente na terra. É o agricultor que tem dúvida se vai dar certo. É o agricultor que duvida se a semente caindo na terra vai nascer. Como Deus pode abençoar pessoas que não têm projeto de vida? Como Deus pode abençoar pessoas que mesmo dentro da igreja não têm um projeto de vida para mudar a sua história? Deus não pode fazer vencedor aquele homem, aquela mulher que vive dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas não tem projeto de vida diante desse Deus. É o semeador que está na terra boa, que tem a boa semente, mas tem medo de lançar a semente na terra. Vai passar o tempo da colheita e ele nunca vai colher nada, porque a pessoa ela tem medo de lançar a semente. A pessoa ela duvida do poder de Deus, ela tem medo de tomar decisões, é inseguro, são pessoas que a fé está em baixa. É por isso que a palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus disse: porque sois tímidos, homens de pequena fé? Porque vocês duvidam do evangelho? Porque vocês têm medo de se lançar na palavra de Deus? Isso não é mensagem de pastor, pessoal. Isso é a mensagem do pastor dos pastores, aquele que tem a vida para te oferecer. Ele olha para os seus discípulos e diz: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Vocês podem dizer a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e se vocês não duvidar no coração de vocês, assim vai se dar, assim vai ser com vocês. Mas sabe o que acaba com a vida das pessoas? É a timidez, é o medo de dar errado, é o medo de perder, é o medo de lançar a semente e a terra não produzir. Como Deus vai poder abençoar pessoas que são tímidos na fé? Como Deus vai poder honrar alguém que não tem coragem de lançar a semente na terra? Deus dá a boa terra, Deus dá a boa semente, Deus dá a chuva e o tempo certo, mas
o semeador é medroso, é tímido. Como Deus vai poder abençoar uma geração que não tem projeto de vida diante do seu Deus? Que duvida, que tem medo. Pessoas que duvidam da própria sombra. Ah, mas se eu fizer e der errado, meu irmão, tu nunca vai saber se vai dar certo ou errado se você não fizer. Tu nunca vai saber se vai dar certo se você não tiver coragem de fazer. Tu nunca vai saber se vai dar errado se você for medroso. E é esse povo que quer dar o reino dos céus. É esse mesmo povo que vive dentro da igreja com medo de tomar decisões, com medo de cumprir evangelho, e estão querendo o reino de Deus. São pessoas que vão perder sua salvação por falta de motivação espiritual. Por isso, a palavra diz que a fé é loucura aos olhos dos que não crêem. A fé ela é loucura aos olhos daqueles que não crêem, daqueles que duvidam. É o que mais nós vemos hoje, são homens e mulheres duvidando do evangelho e com medo de tomar decisões, porque a fé para eles é loucura. São pessoas que têm medo de ser fiel a Deus até a morte. São pessoas que têm medo de tomar decisões, mesmo que essas decisões venham contrariar alguém. Como Deus pode abençoar alguém que não tem coragem de tomar decisões na sua vida? Como Deus pode te honrar se você não tiver coragem de lançar a semente na terra e esperar o fruto no tempo determinado? Como Deus pode trazer honra para um povo que tem medo da própria palavra de Deus, que tem medo de tomar decisões? É o que ele diz para os discípulos: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês estão duvidando? Por que vocês não acreditam que um dia o poder de Deus vai descer sobre a vida de vocês? Pessoas que se intimidam diante da luta, pessoas que se fez algo e deu errado, a pessoa entra em aflição, entra em desespero e desiste até da própria vida. Não tem coragem de recomeçar. Tu está entendendo o tipo de cristão que está dentro das igrejas? É o cristão que tem medo de tudo. É o cristão que duvida do próprio Cristo. É o cristão que duvida da própria capacidade da fé. E assim os discípulos viveram do lado de Jesus a mesma coisa. E ele olha para eles e diz: vocês são tímidos, homens de pequena fé. Vocês podem dar ordem a esse monte e dizer para ele: lança e transporta para o mar, e assim vai acontecer. Mas sabe qual é o problema dessa nação, dessa geração, pessoal? É uma geração que até tem a semente, mas tem medo de fazer a semeadura. É a geração que quer mudança de vida, mas não tem coragem de pagar o preço pela mudança que quer. São pessoas que querem resposta de Deus, mas ficam esperando em Deus sem fazer nada, sem tomar decisões na vida. Como Deus vai poder abençoar alguém que não tem coragem de tomar decisões para mudar a sua história? Pessoas que preferem dizer: ah, eu estou esperando em Deus, mas não faz nada, e Deus não move palha na vida de homens e mulheres que não têm coragem de tomar decisões. Se você é uma pessoa que está esperando em Deus, sem fazer a tua parte, você nunca será um vencedor. Se você não tiver coragem de fazer a tua parte, aquilo que é devido você fazer, o Deus da Bíblia não pode te abençoar. Se eu não tiver coragem de fazer aquilo que é devido fazer, eu nunca serei um vencedor. Porque são as tuas ações, são as tuas decisões quem vai mudar a tua vida ou vai atrapalhar o teu projeto de vida. São as tuas decisões quem vai te fazer um vencedor ou vai te impedir de ser um vencedor. Depende da decisão que você vai tomar. Quer fazer a diferença na tua vida financeira? Quer um dia ter sucesso na tua vida financeira? Aprenda a pagar preço pelo teu projeto. Amém? Aprenda a construir um projeto de vida com Deus, implorar a misericórdia por esse projeto de vida. Ele mesmo disse: invoca-me no dia da tua angústia e eu te ouvirei, e te livrarei e tu me glorificarás. Quem não tem coragem de invocar o seu Deus, colocando diante dele o seu projeto de vida e dizendo: meu Deus, se o Senhor não me honrar, eu estou desgraçado. Olha, meu Deus, o meu projeto de vida é esse. Se o Senhor não me der honra, se a tua misericórdia não descer sobre a minha vida, eu estou arruinado, porque eu quero pagar o preço e estou pagando o preço, e eu espero no Senhor a resposta. Não adianta, igreja, nós ficar aqui com palavrinha bonita não, tá? Não adianta ficar passando mão na cabeça, porque não vai resolver nada. Ou nós se lançamos pela fé, acreditando nesse Deus, confiando no poder desse Deus, confessando o poder dele aonde nós estivermos, ou nós vamos ser envergonhados, nós vamos ser vencidos, e o vencido, nós já sabemos o que se dá com ele: vira escravo,
daquele que venceu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus te dá a semente, se Deus te dá o campo, Ele agora quer saber se você é capaz de lançar a semente e cuidar dela até o último dia da tua vida, para poder ver se cumprir a palavra dele. Olha o que eu estava falando ontem aqui com vocês. Quem não tem projeto de vida diante de Deus, nem permanecer diante de Deus vai. Toda pessoa que não tem projeto de vida diante desse Deus, não permanecerá diante dele. Porque é o teu projeto de vida que vai ser o combustível que vai te levar a uma vida com Deus. É o teu projeto de uma empresa, é o teu projeto de um emprego digno, é o teu projeto de uma família abençoada que vai te manter diante de Deus, porque esse é o combustível, essa vai ser a lâmpada acesa que não vai fazer você parar. Quem não tem projeto diante de Deus, quem não constrói projeto de vida com esse Deus, jamais poderá ser um vencedor, porque Deus, Ele dá toda a capacidade para o agricultor e dá a terra e a semente, mas ele tem que cultivar a terra e lançar a semente e cuidar dela depois. E não é diferente com você, não é diferente comigo. Como eu já falei, observa que são famílias que vivem dentro de igreja anos e não mudam de vida, porque elas não têm projeto de vida. São pessoas de mente aniquiladas, pessoas que estão dentro da igreja, mas a mente é parada, é paralítica. O diabo paralisou a mente da pessoa e ela não tem coragem de tomar decisões. Se alguém for falar da fé com a pessoa que tem para responder é: eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho a semente para lançar na terra, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, e vai viver em flagelo, e Deus não vai poder mudar a vida da pessoa. Por quê, pessoal? Porque Deus é Deus de homens corajosos, de mulheres corajosas. São pessoas que não têm coragem de tomar decisões, são pessoas que duvidam da própria capacidade, pessoas que nós conhecemos, que estão dentro da igreja há anos. Se a casa estiver caindo, se o barraco estiver caindo, se alguém não for lá segurar a parede, a pessoa deixa cair por cima. E está dentro da igreja, falando em nome de um Deus vivo. O tijolo do barraco vai ficando preto, igual carvão. A pessoa morando com a família de 8, 10 filhos dentro de uma casa, dentro de um barraco, há 20, 30, 40 anos, e não coloca um bolo de barro, não dá uma pintura no tijolo. Você conhece pessoas assim ou não conhece? É o barraco que não muda, não é porque Deus não possa mudar, é porque a pessoa é desmotivada de tal maneira que ela é incapaz de aprender a fazer alguma coisa para cuidar da sua própria casa. Como Deus pode abençoar um povo desse, rapaz? Como Deus pode abençoar pessoas que a casa dela vai virando um carvão e ela não tem coragem de passar um cal na parede, não tem coragem de dar um passo, arrancar um bolo de barro no quintal para tapar um buraco, e estão dentro da igreja dando glória a Deus. Vira um crente que não crê em Deus, é um crente que crê em outra coisa, não em Deus. Porque se a pessoa acreditasse em Deus, a pessoa se levantava pela fé e dizia: meu Deus, o Senhor vai usar a minha mão, vai usar a mão da minha família, e eu vou transformar essa casa, esse barraco, numa casa digna. Amém, pessoal? Mas sabe qual é a desculpa? Eu estou desempregado, eu não sei o fazer. Tu está vendo o que o diabo faz com uma pessoa tímida? Eu nunca trabalhei de pedreiro, como é que eu vou fazer essa obra? Eu nunca nem fui ajudante de pedreiro, como é que eu vou saber embolsar uma parede? Tomar vergonha na cara e aprender a fazer alguma coisa, pagar o preço. Se não for o irmão da igreja sair correndo lá, ver a parede caindo, sair correndo para poder segurar a parede, vai cair em cima do cara.
E ele com a família dentro de casa sem querer mudança de vida. É esse tipo de pessoas que está dentro das igrejas e dando mau testemunho a respeito de Deus, porque não tem coragem de tomar decisões na sua vida. É esse tipo de crente que está envergonhando o evangelho. Por isso que os milagres não acontecem, porque são pessoas que não têm coragem de fazer alguma coisa para ter milagre. São pessoas que aprenderam a dizer na sua vida: eu não aprendi a fazer isso, eu não aprendi a fazer aquilo, eu não sei fazer nada, eu estou esperando alguém fazer. É um povo que tem que se converter, cara. É um povo que tem que conhecer Bíblia. Aí Jesus está dizendo para os discípulos: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês não têm coragem de tomar uma decisão? Vocês são medrosos, inseguros. Tem a semente, tem a boa terra e não tem coragem de lançar a semente. Se nós que estamos aqui não vigiarmos, nós vamos nos tornarmos crentes desmotivados, sem desejo de conquistar algo na vida, e vamos ser mais um que vamos envergonhar o nome desse Deus. Pessoas que trabalham e recebem 2, 3 salários no meio da família, e vê a casa caindo e não tem coragem de fazer uma reforma na casa. Pessoas que não têm projeto de vida, que não lutam por um projeto. Pessoas que duvidam da própria sombra, têm medo até da própria vida. Pessoas que não têm coragem de pagar um preço para um dia chegar a algum lugar. Só faz alguma coisa se fizer hoje e o resultado no máximo for amanhã. Se não for assim, a pessoa não quer. Pessoas que estão sempre com a mão estendida para receber, mas nunca querem entregar. É assim ou não é? Sim ou não? Nunca querem pagar preço. Pessoas que estão sempre pedindo alguma coisa para alguém, dizendo me ajuda, mas não tem coragem de estender a mão para fazer nada que mude sua vida. Cuidado para que o diabo não faça da tua mente a mente de um escravo, mesmo você sendo livre. Tem muitas pessoas que têm toda a liberdade de ir e vir, que têm toda a capacidade sim de mudar a sua vida, mas sabe por que elas não mudaram? Porque elas têm a mente de um escravo. São pessoas dentro da igreja com a mente de escravo, e não é escravo de Cristo não, é escravo do capeta. Pessoas que para elas, se alguém não fizer alguma coisa para elas, elas não vão mudar de vida. Como é que Deus pode honrar alguém que pensa dessa maneira? Alguém que duvida da sua capacidade. Ah, eu não faço isso porque eu não posso. Eu não faço porque eu não sou capaz. Eu não estou fazendo porque eu nunca fiz isso, eu nunca aprendi a fazer isso. Então vamos botar a mão e aprender a fazer. Ah, não é porque o meu marido não faz. Não, mulher, mas você pode fazer também. Por que não? Ah, é porque a minha esposa não faz. Você pode fazer, ué. Qual o problema? Qual o problema de uma mulher fazer o que um homem faz? Tem um monte por aí que faz. Eu não tenho. Sim ou não? E faz a diferença, tá? Eu assisto vídeos de mulheres que faz o que homem faz e muito melhor do que o que homem faz. Ah, mas eu não tenho condições. Como eu vou pegar uma colher de pedreiro e vou embolsar a parede? Você pode ser uma pedreira, não precisa ser um pedreiro. Seja uma pedreira que é uma rocha. Você entendeu? Pedreiro é quem quebra pedra e a pedreira é uma rocha. Você está vendo a diferença? Ao invés de ser um pedreiro, mulher, seja uma pedreira, seja uma rocha. E aprenda a fazer. Eu quero que aconteça algo na minha vida, mas fulano não faz, ciclano não faz. Aí ninguém faz nada.